Programa Escola do Legislativo. Bom dia a todos. Uma rápida passada de olhos aqui pela plateia. Eu vejo alguns ex-alunos, né? Alguns alunos. E o que é muito importante, muita gente nova, né? Então, muita gente nova, desde já eu agradeço essa honra, né, de poder contar com a participação, com a assistência de vocês aí. Obviamente, meus agradecimentos à Escola do Legislativo, mais do que simplesmente a oportunidade de eu participar aqui, eu queria agradecer justamente essa forma de enraizar e institucionalizar esse centro de debates. Isso é uma coisa que Uberlândia merece, nós que nesse momento estamos como palestrantes merecemos e vocês merecem. Meus parabéns. Tomara que daqui a pouco a próxima palestra da Escola do Legislativo, se tudo continuar bem, né, sejam os 100 anos da Constituição, né, que a coisa vá longe, não é verdade? Bom, mês de outubro, eu vi que tem até uma agenda comemorativa, né? Agora, 2 semanas atrás, a maioria dos jornais, das revistas, a TV, rádio, aqui no plenário da Câmara, todo mundo falando, né, o aniversário da Constituição, os 25 anos da Constituição, e basicamente a pergunta, né, embora essa pergunta não viesse diretamente formulada, basicamente a pergunta que as pessoas se colocavam era: e aí? Funcionou? Ou está funcionando, na verdade? 25 anos, afinal de contas, esse texto serviu, servirá, não serve? O que aconteceu com ele? Eu vou seguir aqui uma trajetória de abordagem desse assunto, que ela é bastante informal, basicamente é um bate-papo, mas um bate-papo que eu acho que não vai necessariamente nos livrar de uma certa dose de polêmica. Eu vou dizer por que a polêmica. É porque, na verdade, eu sou um palestrante extremamente suspeito. E a minha suspeita eu já vou colocar desde o início para vocês. E essa minha suspeita vem de um negócio de coração passional, né? Pessoas apaixonadas nunca conseguem explicar desapegadamente aquilo que fala. E eu sou um apaixonado por esse texto. E eu sou um defensor de trincheira. O que precisar fazer, eu pego em armas em defesa dessa Constituição. Armas no bom sentido. Então, desde já que fique claro para vocês que eu sou um defensor enérgico desse texto que está aí. E eu sou um defensor enérgico, e aqui está essa oração agora explica toda a minha palestra, tá? Eu sou um defensor enérgico, porque esse texto, estou vendo ele aqui, inclusive, coloridinho, posso usar um minutinho? Não é só na edição que apresenta as cores do Brasil. Eu sou um defensor e apaixonado, porque isso aqui é exatamente o retrato e o projeto do Brasil. Quando eu digo retrato e projeto do Brasil, eu quero que todos aqui que estejam na plateia pensem bem nisso que eu estou falando, porque se é um retrato e é um projeto nosso, aqui há uma grande concentração das virtudes, mas também de todos os nossos defeitos. Agora vejam bem, as nossas virtudes e nossos defeitos não são consequência deste texto, mas basicamente das nossas relações e da nossa vida, do nosso dia a dia. Causa-me muita estranheza quando muitas pessoas resolvem abordar a Constituição e falar sobre ela, e essas pessoas adotam uma postura que eu acho que vocês conhecem, tratam a Constituição tal qual aquele personagem, né,
que o Chico Buarque brilhantemente descreve numa das suas canções, que é a Geni, né? E aí a Geni é muito cômoda quando interessa, mas quando ela resolve os nossos problemas, imediatamente todo mundo pega a pedra para jogar e joga bosta na Geni, né? É bem assim que ele diz. Então nós vamos fazer uma reflexão profunda sobre isso. Por que nós temos esse comportamento, algumas vezes, né, de aqui me interessa, mas do outro lado eu vou atacá-la? Um pouco de cuidado. E esse cuidado é que vai nos fazer, penso eu, né, quem sou eu para chegar e passar receitas, é que vai permitir que nós vivamos melhor e realizemos melhor tudo o que está escrito aí. Ok? Bom, eu coloquei aqui, são apenas 4 slides, né? 4 slides. Na época que a Constituição saiu não eram slides, né? A gente dava aula com transparências, né? Quem é mais antigo ainda lembra do mimeógrafo, né? Há 25 anos atrás existia. Eu vou pedir só para a gente passar para o outro slide, né? Olha só, 1988 a 2013, né? Acho que a primeira coisa que a gente deve fazer, eu estou falando para vocês aqui, ó, de uma maneira bastante informal, é procurar pensar um pouquinho. Alguns não eram nem nascidos, né? Mas é parar e pensar um pouquinho que tipo de sociedade nós vivíamos e que tipo de sociedade nós vivemos hoje. Até porque vocês sabem que uma coisa é assim, ó, eu não posso cobrar tarefas de ninguém se eu não der condições mínimas para essa pessoa realizar uma tarefa e mais ainda, se eu não conceder a ela o tempo necessário. E pior, se eu não analisar toda a progressão que essa pessoa teve. Eu sou professor, né? Eu creio que há vários outros colegas professores aqui, a professora Jane lá. Uma das maiores injustiças, por exemplo, é você pegar um aluno ingressante, essa postura de um professor anormal, né? E exigir que em 2, 3 ou 4 semanas de aula esse aluno tenha condições de responder a todos os conteúdos. Calma lá, devagar, né? Ele começou agora a desenvolver, né? Ele começou agora a ter condições de trilhar o seu caminho. Será que de 88 a 2013 nós temos feito um julgamento correto e sereno do que essa Constituição fez? Vou dar um exemplo bem simples. Vamos começar a tocar, né, naquelas feridas centrais. Hoje em dia, né, qualquer pesquisa, seja lá que metodologia ela empregue, e se ela pergunta para qualquer um de nós brasileiros assim, o que você apontaria como um dos problemas centrais do nosso país? Tem uma lista enorme de preocupações, mas sempre saúde e saúde pública é um item que frequenta ali, né, as páginas, né, ou os dados, ou os apontamentos de qualquer pessoa que fale sobre um problema da saúde. E aí muita gente já olha assim e diz, estão vendo? Isso é a prova maior de que essa Constituição que coloca aí num artigo a saúde como direito de todos e dever do Estado, isso aí é só um pedaço de papel e não funciona para nada. Se eu olho lá e coloco a pergunta, nós mudamos e como mudamos e o que a gente fez em 25 anos, a gente vai ter que fazer um julgamento com um pouquinho mais de cuidado. Quem tem, eu vou mudar, eu vou dizer quem tem um pouquinho mais de idade, eu vou mudar e dizer assim, quem não é tão jovem agora, né, vamos mudar um pouquinho, deve lembrar de algumas coisas assim que talvez as pessoas às vezes não parem para pensar. Por exemplo, antes de 88, como é que era o sistema de saúde pública no Brasil? Como é que era? Horrível, injusto, né? Injusto por quê? Se você não tivesse o recolhimento do antigo INPS, você não tinha assistência do INAMPS. Se você não fosse um contribuinte previdenciário, você não tinha direito a atendimento. Quem às vezes quebrava o galho, onde havia, eram as santas casas de misericórdia, os hospitais espíritas, os hospitais religiosos, que faziam uma ação, né, voluntária, assistencial. Os brasileiros não tinham o direito à saúde.
É claro que eu não estou dizendo para vocês, e nem sou aqui um delirante, né, para imaginar que hoje o sistema de saúde esteja funcionando às mil maravilhas. Mas, felizmente, hoje o problema não é de entrada. Porque todos têm o direito, né, a uma obrigação do Estado de a todos atender. Hoje o nosso problema a gente vai chamar de funcionalidade, né? É como botar a funcionar e ordenar os recursos e termos uma gestão eficiente para que todos sejam atendidos com um grau de satisfação. Eu confesso para vocês que, considerando as enormes dificuldades que nós temos, eu considero isso uma conquista fantástica. Fantástica no sentido de qualquer um aqui nesta plateia, inclusive eu, nós temos um direito que eu posso a qualquer momento levantar o braço e dizer: é meu direito ser atendido pela rede de saúde pública. E isso é pós-88. Ainda bem que nós temos isso. Como eu falei para vocês, esse é apenas um exemplo para que nós exerçamos uma reflexão, né, profunda sobre o que aconteceu de 88 para cá. As coisas, as transformações, né, as formas novas, inovadoras, como nós nos relacionamos. Vejam vocês que foi com o processo de democratização, por exemplo, que nós tivemos, e a Constituição vai consagrar isso, um direito que é um direito elementar e básico, que é o direito de nós podermos escolher quem é o nosso presidente da República. Só isso, para mim, já é uma conquista enorme. Pessoas de gerações anteriores à minha geração, muitos brasileiros, eles têm um verdadeiro buraco na sua trajetória de vida. Eles tiveram a oportunidade de eleger Jânio Quadros em 1960, 61, e depois só tiveram a oportunidade de votar de novo para presidente em 1989. Isso é um verdadeiro absurdo. As pessoas ficaram privadas do direito de escolher seu mandatário do Executivo Nacional da década de 60 até o final dos anos 80. E quem consagra essa conquista também é essa Constituição. Veja bem, eu não tenho tempo aqui para fazer uma lista de conquistas, mas eu peguei esses dois exemplos da saúde e das eleições diretas para presidente para mostrar alguns marcos ou degraus, para justamente mostrar a vocês que nós estamos, né, com todo aquele esforço de uma grande caminhada de escalada, subindo ou procurando atingir patamares mais elevados. Agora, vocês não esqueçam do seguinte: nenhum passo dado é um passo que esgota. No momento em que a rede de saúde pública no Brasil, por exemplo, estiver atendendo a todos os pacientes do Sistema Único de Saúde, sem filas de espera e tudo mais, vocês não se iludam, porque outros problemas surgirão. A escalada é infinita. A grande diferença entre uma pessoa que tem capacidade de lidar com as dificuldades da vida e o pessimista nato é que o pessimista jamais arrisca o passo adiante, entendendo que as coisas estão completamente desenganadas. Nós temos muitas coisas por resolver. No caso da eleição para presidente, saindo um pouquinho da área da saúde, estamos votando para presidente. Será que já temos uma solidez nas nossas escolhas? Bom, ainda temos um longo tempo, né, para verificar o que fizemos e como fizemos. Podemos ir para a próxima... Não, pode voltar lá, pode voltar. Podemos ir para as próximas perguntas, né? Será que havia um projeto em 88? E há um projeto agora em 2013? Como é que a gente vê essa Constituição? Por que eu falo de projeto? Porque, veja bem, quando alguém vai construir uma casa, uma boa casa, em que eu me sinta feliz e satisfeito depois, ela começa justamente por um bom projeto. E depois eu vou executando. A pergunta é, em 88, quando esse texto saiu,
Havia um projeto? Bom, um projeto foi gestado. Aí vem um dos grandes problemas que eu queria que vocês refletissem criticamente. Se eu fizesse uma enquete com vocês agora, de um assunto bastante simples, né, que não vai gerar nenhuma polêmica, né? Uma pergunta bem simples é a seguinte: ano que vem, o Filipão deve continuar colocando um centroavante na seleção ou vamos botar 2 atacantes lá na frente, nenhum centroavante? Uma vez que o Fred está meio comprometido, né, com as caipirinhas e tudo mais, lá não vai ter condições de jogar. Pessoal, a gente vai ter um debate aqui que eu não sei se até amanhã a gente vai conseguir resolver isso. Né? Não sei se vai conseguir resolver. Vocês imaginem, então, nós imaginarmos, como alguns delirantes fazem, que você consiga redigir uma Constituição em que você contemple nessa Constituição um projeto fechado e acabado que seja capaz de trazer um grau de absoluta concordância em todos os seus pontos, com 190 milhões de pessoas envolvidas nessa trajetória. Aí cuidado, né? Nossa professora aqui de ciência política, ela vai concordar comigo. Normalmente o camarada que vem com faca e revólver atacando a Constituição e diz que ela não tem projeto nenhum, na verdade é um autoritário disfarçado. Porque ele queria o projeto dele, primeira pessoa. Ele não consegue conviver com os outros. Ele não consegue desenvolver espaços de tolerância e conversa com os outros. Aí é muito fácil. Claro que a Constituição para ele é uma porcaria. Porque Constituição boa para ele é aquela que ele, eu, primeira pessoa, deseja e sonha. Isso não existe numa sociedade democrática. O projeto básico ali é justamente o quê? Dar o mínimo à base para que nós possamos conversar, dialogar. Talvez a única regra que a gente não possa afastar, talvez seja o único consenso, é o seguinte: que sempre haverá dissenso. Essa é a regra básica. E claro que tem algumas coordenadas mínimas, mas o resto, e não é resto, né, é muita coisa, nós vamos ter que construir dia a dia. E aí eu quero que vocês lembrem uma outra coisa desse projeto. Esse projeto, quando você olha e lê essa Constituição, a forma em que o texto está colocado, isso é proposital, é uma forma justamente aberta para que o dia a dia eu tenha uma margem suficiente para realizar as tarefas novas que nós nos deparamos a cada dia. De 88 para cá, fora essas transformações realizadas no âmbito da Constituição, nós temos enormes mudanças. Tecnologia, claro, né? Basta a gente lembrar, por exemplo, o seguinte, né? A eleição para presidente de 89 foi uma eleição extremamente polêmica, porque naquela época houve um debate intenso sobre a forma como um canal televisivo apresentou na edição do seu Jornal da Noite o debate ocorrido entre os 2 candidatos finalistas, né? A famosa edição do debate que o Jornal Nacional lançou, o debate entre Lula e Collor. Não é verdade? Bom, eu diria para você o seguinte: hoje uma coisa dessas não tem a menor condição de ser realizada pela Rede Globo. Porque qualquer pessoa que acessa outros meios, como por exemplo os acessos por mídia eletrônica, e não há mais essa capacidade de concentração de poder, não é verdade? Outra coisa, em 1988, nós brasileiros éramos um pouquinho mais jovens, né? É verdade. Hoje, em 2013, nós brasileiros, na média, somos bem mais velhos do que em 88. Agora a gente começa a ver alguns dados curiosos, né?
em alguns lugares, inclusive em Uberlândia, uma necessidade, por exemplo, educação, ensino fundamental, o número de vagas. Saúde, claro. Hoje, na verdade, nós temos que pensar o quê? Hoje nós temos uma demanda muito mais forte de preocupações com as aposentadorias, o encaminhamento da pessoa para o período, né, de inatividade por aposentadoria, do que propriamente a necessidade de ficar construindo vagas escolares. Tem até um dado muito interessante que a gente trabalha aqui na universidade. Por exemplo, a partir de 2018, no Brasil, o número de pessoas que precisarão de vagas no ensino superior começa a cair. Porque já não teremos mais tantos jovens assim. Então isso é uma mudança significativa no que a gente vai colocar na Constituição. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: a Constituição é principiológica. A palavra princípio é justamente essa ideia, ela é uma coordenada geral, né? E essa coordenada geral é bom que assim o seja, para que nós tenhamos condições de nos adaptarmos a essas mudanças, a essas transformações. Então esse projeto, ele continua, ele vai se realizando o tempo todo. As pessoas a cada momento, né, vão invocando os princípios constitucionais para realizar esses princípios em cada uma das nossas necessidades, demandas, né, ou coisas novas que vão surgindo. Agora sim, eu vou pedir para passar para o próximo slide ali. E aí eu queria agora falar um pouquinho, né, já que eu fiz um anúncio aí, né, usei essa parte inicial para falar sobre o que eu acho da Constituição e fazer uma espécie de raio-x rapidinho de como ela surgiu e como ela se apresenta. Eu queria fazer um pouquinho de denúncia aqui, né? A denúncia justamente do discurso que alguns usam para atacar a Constituição. Eu fiz até uma lista ali, né? Uma lista de algumas coisas que são repetidas à exaustão. E eu adoro trabalhar com esses verdadeiros mitos que são criados em cima da Constituição. Um dos que eu gosto de trabalhar bastante, sempre chama ao debate, né? É aquela história que todo mundo diz assim, ó, essa Constituição ela é ineficaz. O que é essa ideia de ineficaz? Basicamente o sujeito diz assim, olha, tem um artigo aqui na Constituição, mas eu não vejo a realização. Por não ver a realização, essa é uma Constituição que não pegou. Essa é uma Constituição que não está valendo. Não está valendo mesmo. Isso é uma mentira. Eu não vou nem usar minhas palavras, isso é uma bobagem, isso é uma mentira. Pessoal, isso aqui é uma aula que eu sempre... Saúde, excelente exemplo. Se você tem problemas na saúde, como é que os brasileiros hoje veem os problemas da saúde? Como uma violação do seu direito. As pessoas não ficam passivamente dizendo assim, deixa assim. As pessoas confundem ineficácia com violação. Ineficácia significa a seguinte postura: eu não acredito nisso, isso não funciona, isso não compromete ninguém. Não é isso que acontece com a Constituição. E eu coloco aqui à disposição para debater isso. Porque vejam bem, essa confusão é tão grande que as pessoas que falam dessa maneira, elas vão acabar caindo numa contradição enorme. Por exemplo, todo mundo aqui sabe que o Código Penal brasileiro tem um artigo, que é o artigo 121, que diz que tirar a vida é crime, não é isso? Nessa linha de discurso, então, é o seguinte, não existe mais nenhum homicídio no Brasil. Porque se alguém tirar a vida do próximo, significa que o Código Penal, então, não funciona. Isso é uma loucura. Vocês já pararam para pensar nisso? É claro que não. A norma está ali, a lei está colocada ali, a disposição da Constituição está ali, porque justamente eu posso invocar como direito, principalmente se for violado. Pessoal, olhem só. Se não houvesse risco de violação, não precisava colocar na Constituição. Aí nós caímos então numa cilada, né? Ora, então não preciso colocar na Constituição. Por que eu coloco na Constituição que as pessoas, né, têm liberdade para circular?
Porque sempre vai aparecer alguém tentando violar minha liberdade de ir para um lado e para o outro, e eu vou exigir aquilo como meu direito. Essa é a razão de ser de uma norma jurídica. Norma como a Constituição. Então esse discurso aí de que ela é ineficaz, esse discurso não cola. Na verdade, esse discurso é um discurso travestido, né, de quem não tem interesse nenhum no projeto que está aí. Outra coisa muito comum, né, tem essa famosa história que a Constituição brasileira é prolixa. Eu adoro esses que falam isso. Porque eles adoram usar um exemplo que é o exemplo de abestalhado completo. Mas a Constituição dos Estados Unidos só tem alguns poucos artigos. Então, eu disse, faça o seguinte, camarada, vá lá na Constituição dos Estados Unidos e veja em quantas seções se divide cada artigo. Isso é bobagem. O tamanho de uma Constituição, pelo texto, não diz nada. Então, por ser prolixa, ela é problemática. Então, eu vou dizer para vocês, né? Cristãos em geral, vocês estão numa cilada, porque a Bíblia é um livro extremamente extenso, hein? Acho que para funcionar a religiosidade cristã tinha que fazer uma reforma, cortar, deixar a Bíblia reduzida a 1/3, né? Só o que for mais importante para as coisas funcionarem. Isso é uma bobagem, isso é um argumento que não cola. Isso é um argumento que não cola. Ele não tem nenhum parâmetro, isso é um discurso repetido à exaustão sem nenhum fundamento, né? E aquela história também de que a Constituição é toda retalhada. Porque está cheio de emendas a Constituição. Pessoal, na verdade, o que eu vou falar agora exige um pouquinho mais, né, de percepção. Quem não trabalha com técnica constitucional talvez tenha um pouquinho de dificuldade, que tem uma característica da Constituição brasileira que é o seguinte. Ela apresenta um monte de disposições daquilo que tradicionalmente a gente considera conteúdo de Constituição. Os direitos individuais, os direitos fundamentais, né? Como é que funciona o legislativo, como é que funciona o judiciário, como é que funciona o executivo e tal. Só que a nossa Constituição, preocupada em dar um grau de segurança maior a um monte de relações, ela acabou incorporando alguns assuntos que não são assuntos que necessariamente gozem de um grau de estabilidade e perenidade como outros. Aí, obviamente, você tem que promover alguns ajustes. Por exemplo, a Constituição brasileira, diferente de outras constituições no mundo, e preocupada em organizar, né, o sistema tributário, ela fez uma lista enorme de todos os tributos, impostos, taxas, contribuições sociais e tudo mais. Só isso aí alargou muito o texto. Foi uma opção que nós fizemos. Por que nós colocamos na Constituição? Basicamente porque a gente queria colocar algumas amarras contra o poder que vai nos tributar demasiadamente. Aí, obviamente, se eu coloco um monte de detalhes sobre um determinado imposto, as mudanças que vão surgindo com mais velocidade, eu sou obrigado a promover alterações. Por isso eu tenho uma quantidade considerável de emendas à Constituição. Agora, ninguém jamais apresentou qualquer emenda à Constituição alterando, por exemplo, a liberdade de ir e vir consagrada no artigo 5º. Então, essa ideia de colcha de retalhos, isso aí também é um discurso assim, que ele não tem muita sustentação, né? Outra coisa que eu gosto de trabalhar muito, né? Aquela história... Isso aí eu vou dizer para vocês, para mim é o discurso do preguiçoso. Por que as coisas não funcionam no Brasil? Por causa da corrupção. Há 100 anos atrás as coisas não funcionavam no Brasil por causa da saúva, né? Enquanto o Brasil não acabasse com a saúva acabava com o Brasil. Naquela época, né, a gente olha para dizer assim, o cara dizia que o problema do Brasil era por causa da formiga. Hoje em dia, eu não estou dizendo que a gente não deve ter atenção à corrupção. Só que hoje, as pessoas usam a palavra corrupção para justificar qualquer bobagem. Virou uma bengala, né? Tudo é corrupção, não é isso? Eu confesso para vocês que eu fiquei chocado quando eu vi, tem alguns programas televisivos aí, tem um muito interessante, que era uma briga. A cena é curiosa, né? Um suposto cliente de uma prostituta que não teria feito o pagamento. E esses programas adoram explorar isso, né? Começa um bate-boca e tal, e a prostituta indignada, xingando o cara de tudo, mas você é um corrupto.
Nossa, a corrupção está até aí, né? Descobri que nesse tipo de relação também entra a corrupção. Fiquei meio assustado, tal, né? Mas então, pessoal, isso é uma bengala, mas bengala traz vício, né? Então vamos esclarecer bem o que é essa história de corrupção. Porque ficar dizendo, olha, o problema do Brasil é a corrupção, o problema do Brasil é a corrupção, eu vou dizer para vocês, não me esclarece nada, não traz nenhum elemento concreto e o pior, não ajuda a combater a corrupção de verdade. Então vamos esclarecer que história é essa da corrupção, né? Tem uma coisa muito engraçada, né? E essa acontece muito em concursos públicos. Eu já estou assimilando essa ideia, né? No Brasil tem uma coisa muito interessante. Todos os concursos públicos que a gente vê, nunca o sujeito tem um mau desempenho. Sempre ele foi sacaneado por alguém. Ninguém tem condições de chegar e dizer, realmente eu não tive condições de obter o resultado. Sempre tem uma história para dizer que aquela questão foi alguém que fraudou porque não sei o quê, e de novo cai na corrupção. Corrupção, então, significa também falta de trabalho e estudo, algumas vezes, né? A gente tem que parar um pouquinho com isso. Então, a história de que nada funciona no Brasil por causa da corrupção. Eu vou dizer para vocês, existe corrupção no Brasil, não tem nenhum indicador que diga que a nossa situação seja pior ou melhor do que de outros. O pessoal diz, não, mas os países desenvolvidos, olha lá para o mundo, né? Olha, eu olho para o mundo desenvolvido e não que eu queira justificar as barbaridades que acontecem aqui, mas ao menos me tranquiliza para parar com essa história de imaginar que as coisas só acontecem aqui, né? Vocês vejam que o primeiro-ministro da Itália, um sujeito sério, né? Um sujeito conhecido, a ficha dele não envolve nada demais além do que ter relação sexual com menores, corrupção em tributos, né? E outros problemas relacionados ao funcionamento da justiça. Fora isso, é uma pessoa que vocês podem comprar um carro usado a qualquer momento. É uma pessoa de absoluta confiança. Ele só se envolveu com esses pequenos problemas, né? Fora isso, ele está lá em cima. Quer dizer, vamos chegar e parar, né, com essa ideia de que só aqui que acontece. Não, vamos ser honestos e dizer, aqui acontecem problemas e nós procuramos resolvê-los. Estamos procurando enfrentá-los, né? E aquela história também que, isso aí, há uns 2 semanas atrás, a Veja saiu com essa, né? Que a Constituição do Brasil era uma coisa absurda, que só existia aqui, que era um negócio... Não existe isso. Isso é bobagem, tá? A Constituição brasileira ela segue um padrão que se alinha em linhas gerais com as constituições do mundo todo. As constituições que surgiram na mesma época que ela surgiu. Qualquer um pode pegar a Constituição de Portugal, da Espanha, vai ver que isso é realidade. Vamos para o próximo slide. Hein? E uma coisa interessante, né, é que a gente vê que nisso é absolutamente democrático. Os ataques à Constituição eles se distribuem democraticamente da esquerda à direita no Brasil e muitas vezes eles acabam, vou só usar aqui, né, algumas teses, né, que são repetidas à exaustão nos discursos, que eu coloco ali com 3, futilidade, perversidade e ameaça. Quando o sujeito não tem argumentos consistentes, normalmente ele vai conversar com você sobre a Constituição usando uma dessas 3 estratégias. Qual é a da futilidade? A da futilidade é um discurso muito simples, na verdade. Ele é construído sempre da seguinte maneira. Olha, é bobagem. Isso aí não trouxe nada, não mudou nada. Esse é o discurso da futilidade, ou seja, essa Constituição aí não mudou absolutamente nada. Você sente alguma coisa no seu dia a dia? Não, então não trouxe nada. Coisa fútil. Se ela não estivesse aí, as coisas estariam do mesmo jeito. Isso é construído exaustivamente todos os dias. Não com essas palavras que eu estou usando agora, mas você sabe como é que isso é construído. Né? Dizer, bobagem, isso aí não funcionou. Outra coisa, né? Algumas vezes ele vem um pouquinho mais carregado. Perversidade. Né? Se vocês pegarem os jornais lá de 1988, à época, o presidente José Sarney, né? Quando a Constituição estava para sair, ele vem com um discurso, assim, o discurso da perversidade. Vocês verão o que vai acontecer.
Essa Constituição vai sair agora e vai transformar o país em algo ingovernável. Né? A gente ficou mais tranquilo porque ele é um homem, né, que demonstrou uma capacidade administrativa enorme. Né? O governo dele foi uma coisa maravilhosa. A gente ficou mais tranquilo porque ele segurou no peito, né? Graças a ele. Né? É bobagem isso aí. Quer dizer, a ideia da perversidade é, toda vez que você olhar para a Constituição, cuidado. Olha que vai chegar num resultado pior aí na frente. Bobagem, né? E a tese da ameaça, a tese que também é repetida exaustivamente, né? Qual é a tese da ameaça? Toda vez que você olhar aí, você vai ter um resultado que vai, na verdade, representar um retrocesso. Então dizia, uma coisa que se dizia, né, em 88, consagraram o voto para o analfabeto. A partir de agora é o fim do mundo. Vocês vão ver, vai ser o caos no Brasil porque essas pessoas não sabem votar. Curiosamente, depois que os analfabetos tiveram direito ao voto no Brasil, nos últimos 25 anos, foi o período em toda a nossa história em que o número de analfabetos sofreu a maior redução em termos de velocidade. Ainda bem. Ainda bem. Então, não vamos ficar nesse discurso, né? Olhem bem, analisem bem o que as pessoas estão falando. Isso tem comprovação? Né? Isso tem comprovação? Por exemplo, tem um que se repete hoje em dia e também saiu na época da edição da Constituição. Com a licença maternidade consagrada no artigo 7º, a partir de agora as mulheres vão começar a ficar grávidas a cada ano, só para conseguir licença maternidade. É uma bobagem. Esse discurso aí, isso é uma bobagem. Isso não tem fundamento. Não tem o menor fundamento. Bom, como é que está o nosso horário aí? Estamos perto do limite? Quanto é que eu tenho? Que horas são agora? Oi? Faltam 15 minutos. Tá bem. Vamos para a próximo slide? Bom, e aí vamos conversar. Eu posso abrir 5 minutinhos no final para perguntas, né? Uhum. Ótimo, excelente. Bom, vamos lá. Vamos fazer algumas considerações finais. É uma Constituição brasileira, bom, tipicamente brasileira. E agora, se dá para a gente levantar um pouquinho a bola, né? Eu vou dizer para vocês o seguinte: é uma Constituição, não sei se vocês sabem, né? Mas aí pelo mundo afora, hoje ela é estudada com muito carinho e muito cuidado, porque ela é considerada uma experiência de êxito. Nós aqui temos dificuldade de ver isso, mas lá fora as pessoas não têm essa dificuldade. Ela é considerada uma experiência exitosa. Exitosa no seguinte sentido: se a proposta dela era a construção de um Estado democrático, de inclusão das pessoas, nos 25 anos, olhando o balanço do que aconteceu, ela soube realizar bem essa tarefa. E ela hoje ocupa um lugar na história constitucional do mundo. Do mundo, não estou falando da história constitucional brasileira. Ela ocupa um espaço na história constitucional mundial. Só para vocês terem uma ideia, né? As pessoas aí fora, elas olham atentamente para algumas coisas que nós temos aqui e que certos estados ou certas organizações políticas têm enorme dificuldade. Por exemplo, virou moda na Europa agora, né? As pessoas falarem da necessidade de uma inclusão com diversidade cultural. Então, por exemplo, né, isso aí foi um debate que eu acompanhei. Então, o expositor lá de Portugal dizia assim: agora em Portugal nós já temos, né, grupos africanos que tocam músicas o tempo todo. Olha, gente, ser bem sincero, isso para nós, se a gente for trabalhar dessa maneira, é até retrocesso. Com toda a sinceridade. Porque nós já temos uma experiência de construção de pluralidade muito mais avançada do que isso.
Ou alguém tem alguma dúvida de que a construção da música brasileira se deve, em larga medida, à herança cultural africana? Ninguém tem nem dúvida disso. Então, a nossa ideia de convivência, de construção de convivência, ela, em certos aspectos, é muito mais avançada do que algumas pessoas fazem sugerir, ou querem apontar para vocês, como se nós tivéssemos que importar alguns modelos. E ela representa realmente uma mudança na sociedade brasileira? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Só que essa resposta, eu não quero repetir aquele erro que eu falei para vocês de alguns que querem alimentar o discurso na primeira pessoa. Essa resposta quem tem que dar são vocês. E eu, inclusive. Será que isso mudou a nossa vida? E aí vem aquela pergunta capital. Hoje, estamos melhor do que há 25 anos atrás? Hoje, estamos melhores do que há 25 anos atrás? Não se esqueçam que a gente não pode esperar a construção do paraíso terrestre a partir da Constituição. O fato de não esperarmos a construção de um paraíso terrestre não quer dizer que nós não podemos alimentar uma utopia, uma vontade de construir um projeto novo o tempo todo. E aí vem um ponto essencial, porque a construção dessa utopia e desse projeto só é possível porque essa Constituição me dá essa garantia de expressão de todos. Temos outras tantas coisas por fazer, que são principalmente as melhorias necessárias do bem-estar material da população brasileira. Mas qualquer um que seja honesto e tenha um pouquinho de preocupação em olhar algumas expressões quantitativas desse bem-estar material dos brasileiros nos últimos 25 anos, tem condições plenas de afirmar que nós melhoramos e melhoramos muito. Inclusive, por isso também somos citados lá fora. E somos citados como algo exitoso. E foram conquistas institucionais e de programas que nós construímos a partir desse texto. É ruim ficar falando muito nesses superlativos, porque nós construímos e tudo mais, mas eu faço questão de levantar essa bola para que justamente nós tenhamos aquela dose de orgulho razoável para ver que nós construímos algo que é de extremo valor. E que muitas vezes nós não nos detemos, e não desenvolvemos essa carga de paixão por isso que nós construímos. Então, essa parte final aqui, vocês estão vendo que eu estou o tempo todo dizendo, olha, lá fora as pessoas olham para cá com outros olhos e tudo mais, e às vezes a gente não percebe, às vezes a gente não tem essa sensibilidade para valorizar. Às vezes nem a capacidade para desvalorizar o que não deu certo, que também é um problema. Os números, a superlatividade em alguns aspectos, ela é plenamente possível. Veja bem, vamos de novo, rapidamente, algumas pinceladas para a gente entender como essas coisas funcionaram. Nós ficamos anos sem eleger presidentes da República, na década de 60 até 89. Pessoal, de 89 para cá, nós temos feito as eleições absolutamente corretas e honestas durante todo esse período. Inclusive, nós fizemos uma coisa que poucos sistemas constitucionais do mundo conseguiram fazer até hoje. Em 1992, a época a presidência de Fernando Collor de Mello, que tinha sido o primeiro eleito, pela primeira vez na história mundial, um presidente foi condenado por crime de responsabilidade. O país não acabou, o país não se esfrangalhou, muito pelo contrário, tudo foi realizado dentro das regras estabelecidas, uma vez detectado um problema de inconsistência na gestão desse presidente. Em 94 nós tivemos eleições, em 98 eleições, em 2002, 2006, em 2010,
E ano que vem, salvo se nós perdermos a Copa do Mundo, porque aí realmente é o fim do mundo, né? Aí assim, aí nada mais sobrará em pé, né? Imagine uma final no Maracanã, o Brasil perde 2-1 para a Argentina, por exemplo. É o fim do mundo, né? A gente vai ter que afastar a Constituição, melhor entregar o Brasil para os argentinos e tudo. Esse é o fim do mundo. Aí é o fim do mundo. Mas fora isso, nós vamos continuar tendo essa regularidade, esse funcionamento institucional, não é isso? Vamos continuar debatendo os problemas do dia a dia, né? Vamos continuar enfrentando os problemas do dia a dia. Eu acho que o mais importante é olhar para o que nós produzimos com uma dose do coração, de saudável paixão e vontade de construir, e continuarmos, né, com uma dose de realismo e crítica naqueles pontos que nós temos que resolver. Eu digo, primeira pessoa, é uma experiência exitosa essa dos 25 anos. Vamos abrir para os debates? Ixi. Só tomar uma aguinha aqui, só um minutinho. O mito jabuticaba é aquela história que diz assim, ó, uma constituição como essa foi produzida, foi elaborada, só existe no Brasil. Bobagem. A Constituição brasileira, a forma como ela é redigida, o que ela apresenta, é um padrão de uma experiência construída no mundo todo. Volta e meia tem gente que diz, isso só existe na Constituição brasileira. Mentira. Né? Até mesmo as bobagens da Constituição brasileira, você encontra bobagens num monte de lugares. Tá? Só um exemplo rapidinho. A Constituição brasileira tem alguns artigos que são verdadeiros devaneios. A Constituição americana tem um artigo que eu considero um absurdo, que diz que todo americano tem o direito de se armar e formar milícias. Por isso que os caras entram no Walmart, lá no Carrefour, compram uma 12, né, e vão dando tiro aí para tudo que é lado. Né? Tem um documentário do Michael Moore que mostra, né, o cliente que abre uma conta bancária recebe de brinde uma arma, né, que quando recebe peso de papel, o cara vai lá e abre uma conta bancária e recebe uma arma. Então, assim, não tem essa história de que a Constituição brasileira ela é diferente, ela é um ET. Não, isso é bobagem. Né? Isso é um mito propagado, aí não tem o menor fundamento. Tá. Bom dia. Bom dia. Oi. Meu nome é Líbia, eu sou, por enquanto, ainda jornalista da TV Legislativa. E, como o senhor mesmo disse sobre a Constituição, os 25 anos da Constituição, que não é uma construção do paraíso terrestre. O senhor fechou dizendo também sobre dose de realismo e crítica, ou seja, deixando isso para todos nós aqui. Eu gostaria de saber, então, do senhor, uma vez que o senhor é apaixonado pela Constituição e um estudioso, com certeza, sobre o que o senhor disse que não se encontra na Constituição, que é a respeito do benefício para poucas pessoas. Ou seja, nós sabemos, de fato, que isso não existe na Constituição, porém, isso ainda é latente, é gritante e impera na sociedade. Tá? Esses benefícios são visíveis. Outra coisa também em relação à corrupção. Uma vez que o senhor disse até que impera o senso comum em relação ao que é a corrupção. Para o senhor, então, eu gostaria que o senhor deixasse para todos nós aqui o que é a corrupção. Que pergunta simples essa. Vamos começar primeiro pela aquela ordem de distribuição da igualdade. Né? Olha só. A Constituição tem um projeto de construção da igualdade. Esse projeto de construção da igualdade, vereadora, né, em larga medida isso está depositado nas mãos de vocês, né, não só dos legisladores, mas também dos administradores públicos, a realização e concretização, tornar verdade aquilo que a Constituição colocou no projeto inicial. Exemplo bem simples, tá? O sistema tributário brasileiro é extremamente injusto, concorda comigo? Quanto menos você tem de renda, proporcionalmente você mais paga tributos no Brasil. Ok? Tem disposições na Constituição que o nosso legislador
ainda não se movimentou com a energia suficiente para realizar uma construção igualitária. Por exemplo, a Constituição ela tem previsão expressa de um imposto sobre grandes fortunas. Isso está há 25 anos na Constituição e nós não temos a lei abaixo da Constituição regulamentando a cobrança deste imposto sobre grandes fortunas. Então, isso é uma palhinha, né? Isso é uma palhinha de outros tantos comandos que a Constituição indica e nós temos que realizar, né, a construção aqui embaixo, ok? Só um exemplo disso aí. Corrupção. Né? Bom, veja só. Como é que nós vamos construir, se é que é possível, um conceito redondo, acabado de corrupção? Em primeiro lugar, eu tenho que, acho que, trabalhar com formas de corrupção. E quando eu digo formas de corrupção, o que eu me preocupo não é tanto com a existência de um significado de base, mas exatamente qual realidade nós estamos preocupados em atacar e combater. Desculpa, seu nome é? Líbia. Vamos você como jornalista, né? A matéria da onda. Né? Matéria da onda, ação penal 470, o famoso mensalão, né? Até veio com aquele ar grandioso, né? Depois desse julgamento, o Brasil será passado a limpo, né? É complicado que passar a limpo, antigamente a gente passava borracha, ficava aquela sujeirada de borracha. Então, olha só, eu fico assim, bastante intrigado com o seguinte fato. Quando o escândalo estourou, um parlamentar mineiro, o deputado federal Brant, foi à CPI lá em Brasília. Está gravado, ele falou isso, ele disse assim, ele foi explicar como é que ele tinha recebido valores no esquema de Marcos Valério, né? O famoso Marcos Valério. Pessoal, aí ele chegou e sentou e disse assim, olha, eu não tinha dinheiro para tocar minha campanha. Eu, como sou um deputado da região de Belo Horizonte com votos no Vale do Aço, bati as portas da Uzi Minas. Ele fala isso, não é invenção minha, está lá, está gravado nos anais do Congresso. Quando eu cheguei lá, os representantes da Uzi Minas disseram o seguinte, olha, a gente não faz doação assim, porque a gente não quer vincular o nome a qualquer candidato. Mas tem um esquema aqui, que se o senhor for lá num publicitário, o senhor vai conseguir o dinheiro que nós mandamos. Beleza. Por que eu estou falando isso? Quantos poderosos economicamente vocês viram arrolados como réus na ação penal 470? Nenhum. Nenhum. Deveria, né? Mas deveria. É esse tipo, né, de concepção ou de abordagem do que é corrupção, dos atores envolvidos, das formas como se realiza a corrupção, que me deixam muito intrigado. E aí essa forma, né, seletiva de dizer o que é corrupto ou não, e algumas vezes uma prodigalidade no uso, né, estendendo demais, acaba trazendo uma dificuldade de nós enfrentarmos o fenômeno da corrupção. Esse eu vejo como um grande problema, entendeu? Então não é simplesmente chegar e construir um conceito, mas analisar as várias faces, o rosto da corrupção, o que é efetivamente corrupção, né? E não ficarmos assim, ó, seletivamente, né? E vamos provocar, né? Alguns cálculos. Essa semana, inclusive, eu vi essa semana, foi semana ou semana passada, no nosso jornal aqui de Uberlândia, o Correio de Uberlândia, um representante da prefeitura aqui ao lado, falando sobre sonegação tributária. A gente tem que tomar cuidado com isso. O brasileiro é um dos maiores devedores inadimplentes de tributo do mundo. E aí, Líbia, daí começa aquela, não sei se você já viu aquela piada dos espanhóis, né? O produtor de leite, ele resolveu dar uma batizada no leite, botar um pouquinho mais de água, sabe por quê?
Ele não aguentava mais a corrupção lá no Congresso. O cara do posto de gasolina, sabe por que ele chegou e botou querosene junto com a gasolina? Porque ele não aguenta mais aquela corrupção lá em Brasília. O aluno, não o meu aluno aqui, né? Aquele aluno que deu uma colada na prova, ele colou na prova de tanta raiva que ele tinha da corrupção lá em Brasília. Ele não aguentava mais. Né? O servidor público, ali da secretaria da prefeitura, que conseguiu uma senha furando a fila para o amigo dele, ele só fez aquilo porque ele não aguentava mais de tanta raiva que ele tinha da corrupção de Brasília. Aquele empresário que sonegou tributos a valer, ele só fez isso porque ele não aguenta mais a corrupção em Brasília. Onde é que está a corrupção? É isso, né, que nós temos que ficar atentos. Né? São essas coisas que nós temos que atentar. Essa é a preocupação com a ideia da corrupção. As formas de participação comunitária da Constituição de 88 são fantásticas. Né? Na saúde, algumas ainda nós devemos ter mais atenção, elas não estão funcionando como deveriam. Né? Por exemplo, os conselhos de previdência social deveriam ter um maior incremento ou participação, mas a ideia é justamente essa, né? Você capilarizar o poder. Eu peguei só um fiapo, né? Eu digo fiapo só o finalzinho da palestra do professor Edilson, mas eu vi, ele fez algumas menções, né? Não só necessariamente essa participação basista comunitária, mas instrumentos de democracia semidireta, como referendo, plebiscito, iniciativa popular, né? Essas formas de integração comunitária, elas devem continuar a ser enaltecidas. Né? E isso, é claro que também não vamos exagerar, né? Como se depois de 5 de outubro de 88 isso tivesse surgido de uma hora para outra. Né? Desde os anos 70, nós temos várias formações, né, na sociedade, desenvolvendo estruturas, né, de participação basista. E a Constituição de 88 ampliou essa possibilidade. Né? E, mais do que ampliou, ela incentiva esse tipo de participação. Aqui no âmbito municipal, né, vocês têm uma grande possibilidade aí de desenvolvimento de instrumentos, né, de ferramentas operacionais dessa participação comunitária. Isso é fundamental. Bom, eu estou vendo um monte de gente lá angustiada para perguntar, né, mas a presidência aqui, ela, fazendo uma pequena exceção à liberdade de expressão da Constituição, ela está cortando minha palavra aqui. Eu fico à disposição aqui para conversar com todos, fico aqui na frente esperando. Programa Escola do Legislativo.